Introdução ao serviço social. Os elementos constitutivos da identidade profissional com a professora Maria Suzete Miller Lopes. Olá, prezado acadêmico. Muito prazer, sou assistente social e meu nome é Maria Suzete Lopes. Diferentes concepções do que seja serviço social poderão ser identificadas a partir do contexto sócio-histórico em que se insere esta profissão. Então, nesta aula, você verá alguns elementos que constituem a identidade e a imagem desta profissão na atualidade, a partir da apropriação de métodos de pesquisa como um instrumento para a construção de uma nova concepção do ser assistente social. É quem ajuda a comunidade, que trabalha com adoção. Ele ajuda aonde a população precisa, né? No sentido de, se ela precisa de alguma ajuda, a assistente ela tá aí para dar essa mão. Assistência social, né? Falar com as pessoas, ajudar elas, conhecer os problemas delas, não é isso? Pessoa que auxilia pessoas necessitadas, ajudam pessoas a integrar-se à sociedade, pessoas que necessitam, recebem auxílio do assistente social. Bem, como vimos nas entrevistas para encontrarmos respostas para algumas de nossas perguntas, precisamos investigar e buscar informações. Portanto, uma maneira segura para obtermos respostas confiáveis é através da pesquisa. E logo veremos que todos nós somos pesquisadores, mas que nem sempre sabemos disto. Então vamos saber um pouco sobre pesquisa. Pesquisa é um processo de construção do conhecimento que tem como metas principais gerar novos saberes, confirmando ou não algum conhecimento pré-existente. Por gerar um novo saber para o pesquisador, é reconhecido como um processo de aprendizagem, tanto para ele, pesquisador, quanto para quem compartilha desse conhecimento, como, por exemplo, nossos amigos, colegas de trabalho, familiares e outras pessoas. A pesquisa também é dita como um conjunto de atividades orientadas e planejadas que levam um conhecimento. Para lidarmos com o conhecimento científico, é necessário rompermos com o senso comum, popular ou também chamado de vulgar. Chama-se comum ou vulgar porque não tem uma argumentação teórica, um método ou metodologia. O conhecimento científico ele é transmitido por treinamento apropriado, de forma racional e conduzido por meio de procedimentos científicos. Busca explicar o porquê e como os fenômenos ocorrem, correlacionando fatos a uma visão mais ampla, globalizante e não simplista. Então, para fazermos a passagem do senso comum para o conhecimento científico, precisamos de alguns elementos, tais como definição de um referencial teórico que permita uma visão de conjunto, pois este dá sustentação ao profissional para desenvolver a sua prática, possibilitando a apreensão do todo que envolve a situação que lhe é apresentada, sem fragmentá-la, sem separá-la em muitas partes. Definição de um caminho para chegar a um determinado fim ou resultado, o que se denomina de método e é maior que a metodologia. O método se dá pela razão, pelo entendimento, pela problematização e exige domínio de uma ou mais teorias. Metodologia, que compreende o como fazer ou ainda como operacionalizar o estudo ou a investigação, sendo fundamentado em um referencial teórico do método. É na metodologia que se definem os instrumentos, técnicas e as estratégias que são recursos, meios para se alcançar ou obter um resultado, um produto desejado definido. É a partir desta operacionalização metodológica que pode ser potencializado o trabalho profissional nas diferentes áreas do conhecimento. Bem,
Você já compreendeu que a pesquisa é um instrumento essencial no exercício de todas as profissões, inclusive para o assistente social, em qualquer lugar que for trabalhar. Para avançarmos um pouco mais na compreensão da importância deste instrumento, a pesquisa, é importante saber que a investigação constitui-se num estudo sistemático, metódico, que se organiza com a intenção e finalidade de buscar conhecimentos e respostas em relação a um determinado objeto ou foco da investigação. O conhecimento a ser construído pela investigação vislumbra não somente a compreensão e explicação do real, mas também a instrumentalização das ações profissionais. O pesquisador, em uma mesma pesquisa, poderá ter diferentes motivos para investigar, mas sempre terá um motivo central para avançar. O objetivo desse saber para o serviço social é democratizar, ampliar a prática profissional, com a intenção de aumentar as possibilidades de melhores decisões e intervenções na realidade social. Portanto, o conhecimento passa a ser para o profissional um instrumento de trabalho para a qualificação do seu processo de trabalho. Na medida em que o profissional desenvolve seu trabalho, mais necessidade sentirá de aprimorá-lo, e é através da pesquisa e elaboração de novos conhecimentos que conseguirá melhores resultados. Neste sentido, a construção do saber pretende realizar um movimento dialético em espiral, de crítica ao objeto de estudo, de construção de um novo conhecimento e de nova síntese no plano do conhecimento e da ação. Portanto, diante dos problemas específicos do profissional, não tem apenas que analisar o que acontece, mas tem que formular uma crítica e tomar uma decisão por um determinado tipo de construção e de alternativas como produto da investigação. Para a operacionalização da pesquisa, é necessário definir a questão central que será investigada. É o que chamamos de problema de pesquisa. A pesquisa sempre deverá ter uma relevância, isto é, deve ser importante não só para o pesquisador, mas deverá também ter uma relevância social, política e cultural. A investigação no processo de trabalho profissional indica a percepção de singularidades, modos e experiências de vida. Pressupõe a aproximação do fenômeno de maneira diversa daquelas já consagradas no meio científico, tais como trabalhar com hipóteses, instrumentos fechados, dados estatísticos. Portanto, supõe romper com os padrões tradicionais de pesquisa, criando e construindo novas alternativas metodológicas. Como sabemos, muitos de vocês, acadêmicos de serviço social, chegam neste curso com muitas dúvidas, mas também trazem pré-concepções sobre a profissão de assistente social, como por exemplo, o assistente social ajuda as pessoas a resolverem seus problemas. O assistente social trabalha com pobres, por isso ele tem que ser boa pessoa. Eu já faço trabalho voluntário e procurei o curso para melhorar meu trabalho com as pessoas na comunidade. Escolhi serviço social porque não precisa estudar muito. Eu sempre quis ajudar as pessoas. Tenho vocação para isto. Então, o que percebemos é que cada aluno chega ao curso por uma razão e esperando realizar-se de alguma forma. É comum pensar e expressar que ser assistente social é uma vocação, um dom, uma missão. É ser voluntário, trabalha com as pessoas pobres, é uma profissão só para mulheres. Muitas vezes também ouvimos a expressão: assistente social é a mocinha boazinha e que trabalha para o governo. Bem, você já entendeu que vamos ter que começar a pensar se todas estas concepções são verdadeiras, se confirmam
ou não, pois no conteúdo anterior sobre a finalidade e importância da pesquisa como um instrumento de trabalho, vimos que para estudar, compreender melhor uma questão, podemos desenvolver um processo de investigação ou de pesquisa. Então, como ratificar ou refutar tais concepções? Em outras palavras, como afirmar ou não cada uma das concepções citadas? A primeira coisa que você pode fazer é explorar sua capacidade de investigação, seu espírito investigativo e, portanto, querer encontrar as respostas. Para isto, você deverá escolher um caminho, método e acionar algumas estratégias, capacidades, recursos para chegar a um fim. Então, você pode recorrer a algumas fontes, livros, entrevistas com pessoas, documentos, filmes, que lhe possibilitarão realmente compreender que profissão é esta e o que faz o assistente social. Você pode estar pensando, mas por que tenho que estudar e saber isto? Eu não quero ser pesquisador, eu quero ser assistente social. Entretanto, posso lhe afirmar que o mundo do trabalho, o mercado de trabalho, tem exigido atualmente profissionais competentes, propositivos e criativos. A pesquisa é, antes de tudo, um instrumento de trabalho e não uma finalidade em si, né? E como instrumento, ele pode ser utilizado e deve ser de duas formas. Primeiro, no dia a dia, no processo de conhecimento de cada situação que chega, é o chamado espírito investigativo. E também como forma e como meio para a produção de conhecimentos, que vá, a longo prazo, não só alimentar a prática daquele profissional que faz esse processo investigativo, mas também da categoria profissional. E para isso nós temos fóruns de discussões, nós temos seminários onde são expostos, apresentados e debatidos as pesquisas construídas com base no exercício profissional. Conhecer para uma prática competente é fundamental. Então é importante que a formação do assistente social na atualidade desenvolva a apreensão de saberes que possibilitam a elaboração de instrumentos e técnicas que qualificam e implementam o exercício profissional. Neste sentido, a pesquisa apresenta-se como um importante instrumento para o processo metodológico de investigação. Portanto, é fundamental que você compreenda que pesquisa se faz não só na universidade, mas também no dia a dia de trabalho profissional ou ainda na nossa casa. Como já vimos no início desta aula, a pesquisa é o processo desencadeado pela existência de um determinado problema, que é o elemento propulsor que aciona esse processo. O problema de pesquisa é identificado pelo pesquisador no seu cotidiano. Portanto, está implicado com ele e permite a busca de caminhos alternativos para o enfrentamento da questão a ser pesquisada. O dia a dia nos apresenta as mais diferentes situações e questionamentos quanto a atitudes, vestuário, alimentação, aquisições de bens, entre outros, que exigem que façamos escolhas. Então vejamos. Se fui convidada para uma festa e não tenho dinheiro para comprar roupas novas, o que posso fazer? Posso agradecer o convite e não ir? Posso comprar as roupas com cartão de crédito? Posso pedir dinheiro emprestado para comprar as roupas? Diariamente nos questionamos por várias razões. Por exemplo, ao acordar pela manhã, fará calor ou fará frio? Que roupa vou vestir? Será que vai chover? Isto indica que nossa vida cotidiana é mergulhada em problemas a serem resolvidos. Mas para todos esses problemas ou dúvidas, sem perceber, usamos uma metodologia de pesquisa. Temos um problema, construímos respostas hipotéticas, ou seja, aquelas possíveis alternativas para a solução do problema. E buscamos a operacionalização das mesmas para ratificá-las, quer dizer, confirmá-las ou refutá-las, ou seja,
descartá-las. Então, estas possíveis respostas ou alternativas são chamadas de hipóteses, que se colocam como afirmações explicativas ao problema. Como, por exemplo, se fui convidada para uma festa e não tenho dinheiro para comprar roupas novas, o que posso fazer? Posso agradecer o convite e não ir, posso comprar as roupas com cartão de crédito, posso pedir dinheiro emprestado para comprar as roupas. Para verificar a viabilidade das alternativas, é necessário encontrar uma forma de verificá-las ou descartá-las. A isto denominamos de processo metodológico. Para melhor compreensão dos elementos que compõem o processo metodológico da pesquisa, vamos apresentar um exemplo de como este processo de investigação poderá se operacionalizar no exercício profissional. Definimos um problema. Como vem se constituindo a prática profissional do assistente social no Brasil na atualidade? Criamos alternativas ou hipóteses que nos possibilitarão encontrar a resposta para o problema. Assim, supõe-se que a prática profissional exija do assistente social estar sempre se atualizando a fim de executar os seus projetos sociais dentro de um espaço político e público com o objetivo da ampliação do mercado de trabalho. Supõe-se que o assistente social deva agir como articulador, estabelecendo vínculo e um relacionamento de confiança entre os usuários, através de ações que objetivam garantir direitos sociais e entender a necessidade da população. Supõe-se que o assistente social deva atuar em dimensões interdisciplinares, buscando a integração humanitária entre as diferentes profissões do mercado de trabalho. Se analisarmos o que refere a estas hipóteses, identificamos que sugerem o trato da competência profissional. Então, a categoria teórica identificada e que nos auxiliará na construção da resposta ao nosso problema é competência profissional. Mas o que significa? Qual o seu conceito? Competência profissional, capacidade de articular, de modo eficaz e criativo, diferentes saberes, novas habilidades, atitudes e comportamentos, superando o saber fazer para a constituição do saber ser competente. Agora vamos aos procedimentos, ou seja, o que fazer para investigar a categoria teórica identificada? Trabalho em grupo, leitura de textos, seminário, etc. Logo, precisamos das fontes, isto é, onde investigar a categoria indicada. Livros, filmes, entrevistas, documentos, fotos. Então, temos um problema de pesquisa ou investigação. Para achar uma resposta para ele, formulam-se hipóteses, que são alternativas que poderão indicar possíveis respostas, mas para verificar a viabilidade destas alternativas, necessita-se encontrar forma de verificá-las ou descartá-las. Denomina-se a isto de processo metodológico, em que se identifica ou identificam categoria ou categorias da prática profissional, a partir da formulação das hipóteses. Procura-se então um conceito para a ou as categorias ou categoria, elegendo-se indicadores da realidade que permitirão ver suas possibilidades de realização ou não, recorrendo-se a procedimentos e fontes para ir à realidade investigada. Assim, a categoria anteriormente exemplificada, competência profissional, permitirá, através das fontes disponibilizadas ao investigador, formular uma resposta ao problema apresentado. Falando especificamente no cargo de assistente social, essa profissão, o que tem que fazer para ser um profissional competente nos dias de hoje? Bem, tem que saber mobilizar conhecimentos, habilidades e posturas. De forma genérica é isso, mas no dia a dia significa que você tem que utilizar saberes teóricos, saberes
práticos, conhecimentos adquiridos não só no âmbito da academia, mas também na militância política, também os conhecimentos que a população, o saber, né, do senso comum nos traz e que é fundamental, ter habilidade de trabalhar em equipe, de saber ouvir, de saber conhecer, de querer conhecer, né, e ter uma postura ética de reconhecer o sujeito, quem quer que seja, como uma pessoa de direito, como alguém, né, que está ali colocado e que tem sim a capacidade de administrar a sua vida, de ser autônomo, desde que tenha as condições para isso. E muitas vezes somos nós que vamos com ele constituir essas condições. Então podemos dizer que a prática profissional do assistente social no Brasil na atualidade exige uma competência profissional que está demarcada pelo conhecimento, por habilidades, como capacidade de observar, de acolher, de ter uma escuta sensível, quer dizer, decodificando o que realmente está sendo dito. Além disto, esta categoria também remete à condição de que este profissional deverá estar em sintonia com as novas demandas do mercado de trabalho, deverá estar em permanente formação e com uma postura ética afinada com o projeto ético-político do serviço social. Ah, mas você não sabe o que é projeto ético-político ou projeto profissional do serviço social, não é mesmo? Este projeto deve ser entendido como um processo em contínuo movimento, em que o assistente social considera a dimensão sócio-histórica, as transformações econômicas, políticas e culturais da sociedade, articuladas à dimensão ética e técnico-operativa da prática profissional, tendo a liberdade como o princípio ético central, como orientadores e definidores desta prática. Materializa-se o projeto ético-político na Lei de Regulamentação da Profissão, Lei 8662, de 93, no Código de Ética do Assistente Social e nas diretrizes curriculares para o ensino do serviço social. Portanto, o projeto profissional do serviço social deve ser conhecido e apreendido por todos os assistentes sociais e representado em suas práticas cotidianas, bem como seu conteúdo incorporado na formação dos acadêmicos futuros profissionais. Retomando as reflexões sobre o processo de pesquisa, muitos questionamentos, dúvidas e problemas surgirão no dia a dia de um profissional, exigindo construir alternativas e buscar respostas normalmente em curto espaço de tempo. Neste sentido, afirma-se que a pesquisa configura-se como um elemento constitutivo da natureza do processo de trabalho do assistente social e não mera tarefa que possa ou não ser realizada. Assim, prezado acadêmico, está sendo indicado um caminho a ser seguido pelo qual você terá possibilidades de encontrar algumas respostas para certas dúvidas sobre a profissão que lhe acompanham já há algum tempo. Para finalizarmos esta aula, quero chamar-lhe a atenção. Chegou o momento de você buscar respostas fundamentadas no conhecimento científico, pois este lhe possibilita uma explicação e uma razão acerca do objeto de seu estudo e ainda permitindo-lhe a contextualização com o momento atual da sociedade. Neste encontro, vimos sobre a importância da pesquisa como um instrumento para a produção de conhecimento científico. É este conhecimento que dará sustentação teórica e técnica operativa para o processo de trabalho do assistente social na atualidade. Portanto, o processo metodológico de pesquisa deve ser incorporado no fazer profissional, possibilitando-lhe ampliar seu conhecimento permanentemente, qualificando sua prática. Aprendemos também que é no contexto da produção de conhecimento que se desenha o rumo desta profissão. Até o nosso próximo encontro.